Você é casado? Então não faça isso. Eu vou te dar dicas aqui hoje muito importantes. O que você não deve fazer no seu casamento. Porque se você fizer alguma dessas coisas que eu coloquei aqui, você vai ter problema. Com certeza. Vamos lá? Primeiro eu quero abrir a Bíblia com você. Mateus 19:6 diz assim: assim já não são duas pessoas, mas uma só. Portanto, que ninguém separe o que Deus uniu. Então, aqui nós somos um. Não somos mais duas pessoas, somos um. Somos uma só carne. Por isso, a gente, cristão, evangélico, nós acreditamos que a relação sexual, ela vem depois do casamento. Porque quando você tem antes do casamento, você se tornou uma pessoa. Você se torna vocês se entrelaçam. Então aí vem a questão de energia espiritual, um monte de coisa que não é o tema de hoje. Mas eu quero dizer pra você que existem algumas atitudes que depois que você se tornou um homem, uma mulher casado, que não condiz mais. E assim, mas por quê? Porque você escolheu. É simples. Se você não quer cumprir aquilo que um homem ou uma mulher casada ou casado quer, que tem de obrigação, então é melhor você não casar. Porque você casa pra poder fazer do seu jeito. Não tem problema. Tem coisas que não são admissíveis e que gera muito desconforto. Existem muitas brigas por causa disso. Exemplo, vamos começar ainda mais nessa geração midiática, geração digital. Curtir fotos inapropriadas de outros. Tipo, é até engraçado falar isso porque é uma coisa que foge de mim. Então, eu sigo pessoas que eu sou interessada e eu tomo muito cuidado. Eu sou uma mulher casada. Não condiz eu ficar curtindo foto que não tem a ver com a fase da minha vida. Então, você tá aí casado e começa a curtir fotos, a mulher de homens ou homem de mulheres. Eu acho que isso é uma falta de respeito com o seu cônjuge. Não é questão de pode, não pode. Só que eu acho que você é casada, você tem seu marido, ele tá ali com você. Você vai começar comentários. Acho isso tão, é desconfortável. Tem uma outra coisa que acontece muito nessa questão midiática, nessa geração digital, é os emojis. Então, assim, um homem casado fica mandando beijinho pra mulher casada. Homem mandando beijinho, mandando coração. Gente, isso dá BO. Por quê? Porque pode até ser que o outro não tenha nada, mas a interpretação da outra pessoa pode tudo. Então, por exemplo, você mandou, né? Eu mandei para um amigo. E meu esposo, o Lucas, sabe que não tem nada a ver. Então, tudo bem. Eu tenho certeza, meu marido tem certeza. Mas e o outro lado? Pra quem que eu tô mandando? E a esposa dele? E se alguém pega o telefone? Isso é tão desconfortável. E aí tem aquela questão de temperamento. Existem as pessoas com temperamento que elas não dão conta, os sanguíneos. Aí é muito da pessoa, né? Se ela é muito temperamental, se é ciumenta, se não é. E só que eu acho que não tem nada a ver. Eu não concordo. Na época do namoro, eu acho que namorado não tem as mesmas obrigações que uma pessoa casada. E existe muito hoje namorado que já coloca aliança no dedo, namorado que já tá quase casado. Não, eu não acho isso legal, porque namoro é se você tá se conhecendo. Você passa realmente se unir, ser um quando você casa. Então até eu acho que você pode cobrar isso que eu tô colocando aqui depois que você casou. Lógico que você tá namorando sério, você também não deve fazer. Mas é uma coisa que às vezes o seu cônjuge, o seu parceiro vai falar assim: você não manda em mim, a gente não tá casado, qual que é o problema? Então, assim, isso vai muito da pessoa, mas eu não acho certo, tá? E eu tô colocando aqui a minha opinião. Lembra disso, eu não tô aqui dizendo que você deve fazer ou que não, eu estou colocando aqui ao ponto a questão de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a Bíblia, com aquilo que eu acredito, com os meus valores. Segundo, tem casais que amam mais os filhos do que o cônjuge. Gente, isso é tão sério. Toma muito cuidado. Seu filho nasceu, mas não deixa de lado seu marido. Quantas mulheres que quando tem filho, elas esquecem do marido. A maior crise, uma das maiores brigas, que você sabe quando a maior época de traição, de separação, é logo depois que nasce um filho. Por quê? Porque a mulher, às vezes, ela já passa por um problema no corpo, né? O problema que eu digo assim, maravilhoso. O corpo muda, a gente engorda, cada uma tem um tempo pra voltar. Não é a mesma coisa, mas isso é maravilhoso. É um tempo da mulher. Eu acho que tem que passar por esse processo, tem que ter paciência pra voltar. Mas nós não podemos esquecer que 1 mês, 2 meses de casada
você tem que dar atenção pro seu marido. Às vezes seu marido tem que trabalhar, não pode te ajudar com o bebê, mas existem muitas mulheres que elas esquecem de se arrumar, esquecem de cuidar de si, porque não dão nem tempo, não dá nem conta, mas você precisa pedir ajuda. Eu lembro que eu orientei uma pessoa que ela tava quase surtando, né, nem 3 meses, e ela não tinha 3 meses que ela não ia no salão, tinha 3 meses que ela não fazia o cabelo, tinha 3 meses que ela não fazia a unha, e eu falei, não, você precisa ir, você vai ligar pro seu esposo, vai pedir pra ele ficar com o bebê, ou então vai pedir pra alguém, você vai. Gente, aconteceu isso comigo, eu lembro que a pediatra dos meus filhos, quando o Gabriel nasceu, meu segundo, e ela falou, você tá muito, você precisa dar uma arejada. O Gabriel deu muito trabalho por causa de refluxo, e eu acordava muito à noite. Então, eu lembro que 45 dias eu não tinha saído ainda, não tinha ido pra lugar nenhum. Ela falou, você vai pro salão, você vai fazer sua unha, você vai arejar sua cabeça. Eu lembro direitinho disso, porque ela falou, isso é importante, você precisa cuidar de você. Porque se você não está bem com você, você não pode cuidar do filho. Agora, muitos cônjuges, homens, né, eles ficam em segundo plano. E o seu marido sente isso, tá? Outra coisa, coloca filhos na cama. Eu coloquei meus filhos na cama pra dormir, mas um certo tempo, quando eu tava doente. A cama é do casal. Meus filhos, desde pequenininho, tinham o quartinho e o berço deles. E eu acostumei eles a dormir no berço deles. Lógico, tá doente, acontece algumas vezes, sem problema nenhum. Mas existem casais que filho tem 2, 3 anos e desde que nasceu dorme na cama com os pais. Você perde total a privacidade. Você acha que não tem a ver, mas tem tudo a ver, gente. Toma muito cuidado. Isso está distanciando você do seu esposo. Tem muitas, às vezes as mulheres estão carentes, elas estão passando por um momento muito difícil, emocional, desequilibrada, e você coloca seu filho sem perceber acima do seu cônjuge. Não faz isso. Pergunta pro seu cônjuge, você tem filhos pequenos, acabou de ter filho, ou filho mesmo, olha, eu tô colocando os nossos filhos acima do nosso casamento? Eu estou colocando os nossos filhos acima do nosso relacionamento? Você acha que eu estou te dando atenção? Faz perguntas, conversa. Você não tem conversado. Então isso, você tá fazendo uma prática e você tá reclamando que seu marido fugiu, assim, sumiu, tá distante. Ele tá distante muitas vezes por causa disso, porque ele tá sem atenção. O homem precisa de atenção. Lembre-se que o amor entre os pais é o alicerce sobre o qual os filhos constroem a sua própria compreensão de relacionamentos saudáveis e seguros. Eu e o meu esposo, os meus filhos vendo eu e o Lucas, eu vou gerar neles o quê? Segurança. Eu vou gerar neles segurança. Então, quanto melhor for o meu casamento, mais eu estou dando exemplo para os meus filhos. Terceiro ponto. Atribuir apelidos carinhosos a mulheres que não são sua esposa e homens que não sejam seu marido. Palavras como bebê, minha linda, meu lindo. Eu tô vendo aqui, o pessoal botou aqui no script, mas chega até a ser engraçado. Tipo, oi, né? Assim, não tem muito sentido. É uma prática assim que, olha aí. Eu trouxe isso lá da história da minha casa, da minha família. Isso é complicado, porque às vezes a pessoa, o homem ou a mulher, tem a prática a vida inteira disso. É normal na família dela. Só que aí você encontra o seu cônjuge e pra ele é o fim. O que você deve fazer? Eu aconselho a você fazer de tudo pra mudar. Porque eu acho que não convém. Eu acho o seguinte, se a sua esposa está desconfortável, se o seu esposo está desconfortável, você deve ouvir, sabe? Tudo pelo bem do seu casamento. Eu não acho que é controle. Acho que existe o controle, sim, excessivo, que não se deve fazer, senão não deve existir. Mas essas coisas são pequenas coisas que podem deixar seu casamento muito turbulento. São pequenas coisas que podem deixar seu casamento, sua mulher ou seu esposo, com insegurança desnecessária. Às vezes é uma coisa tão pequena, sabe? É um hábito que você pode mudar. É complicado, né? Eu não concordo. Quarto ponto. Uma coisa que a gente fala muito na igreja, às vezes as pessoas falam que isso vocês estão radicais, estão controlando a vida das pessoas. Eu não concordo que mulher dá carona para homem e homem dá carona para mulher, só que em casos muito específicos. Isso é muito complicado. Fuja da aparência do mal. A questão é só essa. Fuja da aparência do mal. Você não sabe o que pode acontecer, você não sabe o que as pessoas vão ver. Às vezes você tá lá no carro dando carona e alguém vê você e fala assim, nossa, eu vi fulano com outra mulher, nossa, eu vi a fulana com outro homem. Isso pode dar, até você provar que não teve nada, que não aconteceu nada. Você já pensou nisso? É muito complicado. Quinto, ter intimidade com outras mulheres que não sejam sua esposa e seu esposo. Aquela coisa, né? O contato físico, carinho, segredinho, intimidade você tem com o seu cônjuge. Gente, se você decidiu casar, você decidiu ter um novo estilo de vida. Você tem que deixar coisas pra trás e começar um novo relacionamento. É abrir mão. Eu brinco muitas vezes com alguns casais que a gente cuida, que a gente ajuda, que a gente discipula.
Tipo, ninguém botou a faca na garganta pra você casar. Você casou porque você quis. Foi uma opção do casal, do homem e da mulher. Então, assim, agora você cumpra com as obrigações. Nós temos que cumprir, tanto a mulher quanto o homem. Porque fica assim, é pesado. Você sabia. Então, assim, vai construir uma família, tem coisas que não. E outra coisa, cuidado que você é exemplo, né? Você é exemplo para as pessoas da sua família. Você é exemplo pros da sua casa, pros seus filhos. Sabe? Outra coisa, não existe amizade entre homem e mulher, gente. Esquece. Amizade entre homem e mulher, eu já falei sobre isso. Falar mal do seu cônjuge com outras pessoas, cuidado. Não fique falando mal do seu cônjuge. Proteja ele, por mais errado que ele esteja. Você pode até falar, não tô bem, tô chateada, mas não mete o pau. Sabe por quê? Porque depois você vai ficar bem e você depois vai ficar sem graça com aquela pessoa. Porque você meteu o pau. Você falou um monte dele. E aí, o que você vai fazer? Então, assim, não compensa. São dicas, gente. Dicas simples, dicas básicas, mas que pode fazer seu casamento mudar de nível. Eu lembro que eu passei algumas situações no meu casamento em que eu deixava o ambiente pesado, eu tinha algumas práticas que o Lucas não gostava e ele também tinha, e a gente foi se ajustando, sabe? Até hoje, às vezes a gente dá uns escorregão e aí eu falo. Outra coisa, eu tava conversando hoje com uma pessoa, com o meu personal, e ele tava falando que, eu tava falando sobre essa questão de senha do celular. Gente, homem casado, mulher casada, não tem que ter problema de acessar o celular do outro, não. Porque se você não pode dar a senha, porque tem algo errado. Se você não tem segurança de deixar alguém pegar no seu celular, principalmente sua esposa, né? Alguém é sua esposa. Seus filhos não, mas a sua esposa. Por que você tá escondendo? Eu falo hoje que o iPhone, o WhatsApp, esses aplicativos fazem de tudo para as pessoas fazerem coisas erradas. Aí você vai mostrar muito seu caráter, né? Eu acho isso ridículo. Tipo, hoje apaga a mensagem, hoje edita a mensagem, hoje faz de tudo. Foto de uma visualização. Eu acho isso tão... Eu fico pensando assim, isso tá instigando alguém a mandar uma foto de visualização uma vez? Ou ficar editando, você falou uma coisa, depois você tem que mudar? Ou você mandou alguma coisa que ninguém pode ver, depois você vai lá e apaga? Não dou conta disso, acho assim. Mas isso é bom, porque mostra, né? Se você faz isso e tem coisas erradas, uma hora a luz vai vir. Uma hora você vai cair na casa da banana. Uma hora você vai se deslizar e sua esposa, seu esposo, se você estiver fazendo coisa errada, vai pegar. Não tem como, gente. Ainda mais se você é cristão e a mulher ora e o homem ora, porque Deus traz a luz. Então, assim, essas são as minhas dicas para você ter um casamento harmonioso, para você ir longe, construir a sua família, que é a base de tudo, né? Que para nós crescermos, avançarmos, Deus criou a família para nos sustentar, para que nós possamos cumprir a missão que Ele tem para nós. Tá bom? Quero convidar você a fazer parte do meu canal do YouTube, se inscreva no sininho e também para você me seguir nas redes sociais. Um beijo, fica com Deus.